Olá, turma do site do oitavo ano. Vamos à nossa aula de espanhol dessa semana. Iniciaremos com a correção das atividades da aula passada. Muito bem, começando na página 125. Associa as informações do texto com quem as ha dicho. Restringieron la circulación de un 20% de los vehículos. Joaquín. La capital mexicana também sofre com problemas de poluição del aire. Professor Héctor. Todos são culpables de los problemas ambientales. Paulina. La geografía chilena contribuye para la acumulación de la poluição. Professora Javiera. Então, a sequência é B, D, A, C. Marca as sentenças incorretas. Segundo o texto, irei escrevê-las para corrigi-las. Quando há mais de 500 microgramas de partículas nocivas por metro quadrado, decretam pré-emergência ambiental. Essa está errada. A C também está errada. A acumulação de poluição é maior em verano. Também está errada. Os alunos batem de classe em salão principal e em la cancha cubierta. Também está errada. Muito bem. O correto é: quando há entre 300 e 499 microgramas de partículas nocivas por metro cúbico, decretam pré-emergência ambiental. Não é metro quadrado e nem mais de 500 microgramas. É entre 300 e 499 e é metro cúbico. A acumulação de poluição é maior em invierno. E os alunos batem de classe em patio principal e em la sala de gimnasia. Contesta as perguntas com palavras e expressões do texto. Em que região chilena se decretou o estado de pré-emergência? Em toda a região metropolitana, incluindo Santiago, Valparaíso e Biobío. Qual é a localização geográfica de Chile? Está enclavado entre Cerros e la Cordillera de los Andes. Que medida do estado de pré-emergência ambiental afetou a rotina de los alunos? La recomendación del gobierno de suspender las actividades deportivas ao aire libre. ¿Qué situación semejante pasó en la capital de México? La capital quedó en estado de preemergencia por 4 días debido a las altas concentraciones de ozono en el aire. ¿Qué idea pedagógica sugiere el profesor Héctor? Que piensen en algún proyecto para desarrollar en el colegio y los alrededores para concientizar a la gente sobre los problemas ambientales. Muito bem. Vimos aqui os problemas ambientais, ações e consequências, não foi? Muito bem, agora preenchendo aqui. Escreve em título de cada imagem a la coluna adequada. Ações que danam ao meio ambiente. El desecho irresponsable, la deforestación, los pesticidas, la pesca ilegal, la caça furtiva y el consumismo. Consecuencias de las acciones. La poluición atmosférica o la contaminación atmosférica, el calentamiento global, la sequía, las inundaciones, la poluição de rios e oceanos e la basura eletrônica. Muito bem. Essas são as consequências dessas ações aqui que são danosas. Agora vamos reflexionar as conjunções. Ao hablar
sobre el tema de estado de preemergencia ambiental. En la región metropolitana de Chile, los profesores y los alumnos utilizaron conjunciones para enlazar palabras o oraciones. Obsérvalas. Joaquín: sim, profe. Las estaciones de monitoreo decretan esa medida cuando la contaminación está entre 300 y 499 microgramos de partículas nocivas por metro cúbico y hoy amanecemos por cima de 500. ¿Lo creen? Es un nivel muy alto, así que la intendencia restringió cerca de 20% de la circulación de vehículos en la ciudad. Ordenó la paralización de fuentes fijas industriales y prohibió el uso de estufas a leña. Algunas conjunciones son coordinantes, pues unen palabras o oraciones que tienen sentido independiente, es decir, se las puede comprender separadamente. Observa. Ou seja, ó, essas conjunções são coordenantes e unem palavras ou orações que têm sentido completo, sentido independente, ou seja, que mesmo elas, quando separadas, dá para entender. Como por exemplo aqui, ó. La intendencia restringió cerca de 20% de circulación de vehículos en la ciudad. Ordenó la paralización de fuentes fijas industriales. Dá para entender. E a outra, ó, proibiu o uso de estufas a lenha. Também dá para entender. O Yzinho, né, que equivale ao nosso E, quando temos que juntar, é uma conjunção. Vamos ver essas conjunções aqui. Se pode dizer que la intendencia ordenó la paralización de fuentes fijas industriales. Y también la intendencia prohibió el uso de estufas a leñas. Es posible entender las frases separadamente. Então a conjunção ela só juntou duas frases que era possível entender separadamente, para se tornar melhor de entender. Afinal, como uma frase só, fica mais simples da pessoa entender que tudo foi a intendência que ordenou, e não repetir duas vezes, né? A intendência ordenou a paralisação e a intendência proibiu o uso de estufas. Outras conjunções são subordinantes, pois unem a oração subordinada à oração principal. Nesse caso, as orações dependem uma da outra para a compreensão total do sentido. Observe. As estações de monitoramento decretam essa medida quando a contaminação está entre 300 e 499 microgramos de partículas nocivas por metro cúbico. Se a gente for separar, ó, a estação de monitoramento decreta essa medida. Dá para entender? Ou a contaminação está entre 300 e 400 microgramas de partículas nocivas por metro cúbico. Dá para entender, mas fica bem incompleta. Para entender a que situações as estações decretam essa medida, é necessário ler a oração subordinada. E, para saber que ocorre quando a contaminação está elevada, é necessário ler a oração principal. Ou seja, uma é dependente da outra. Porque uma está subordinada à outra, por isso conjunção subordinante. Agora vamos ver aqui as conjunções coordinantes. Observe a tabela com os tipos de conjunções coordinantes e exemplos de uso retirados do texto na seção escutar e praticar. Essas orações, pessoal, é igual em português. Mesma utilização, mesma regra gramatical. Ó. Adversativas indicam oposição. Pero, sin embargo, sino, mas. Ó, profe, se todos se enfadam, por que não vamos a la cancha? Pero pienso que não devemos enfadar-nos por isso. Viu? Ó? Ela indica oposição. Porém, penso que não devemos chatearmos por isso. Copulativa. Somam ou adicionam palavras e ideias. Em orações afirmativas é o i
E o Yzinho ou o E, com aquela regrinha que a gente já estudou. E na negativa é ni e tampouco. Ó, hoy vamos al pátio principal e a la sala de gimnasia. Lembrando que usamos o ezinho, né? Usamos esse E caso a palavra que venha depois começasse com I ou HI. Aí usaríamos o E, que era para não ficar parecendo que a gente estava gaguejando. Ó, e esses problemas não ocorrem só em Chile, ni solo con are. Ou seja, o ni aqui, né? Tá dando uma oração, tá adicionando uma ideia negativa. Disjuntivas indicam opção ou eleição. Opção é escolha. O bien. Lembrando, o O aqui equivale ao nosso ou isso ou aquilo. E a regrinha do uso do U é quase igual a do E, só que em vez de ser com HI, é com O e HO. Aí, para que não fique parecendo que está gaguejando, a gente usa o U. O cambiamos nossas atitudes ou as classes no salão se volverão na rutina. Ou seja, está indicando uma opção ou uma eleição. Ou mudamos as nossas atitudes, ou as classes na sala se tornarão uma rotina. Explicativas. Explicam palavras, conceitos ou ideias mencionadas. Ó. Es decir, ou seja, isto é. Assim, quer dizer, ou seja, ou é isto, ó. Outra recomendação do governo foi a suspensão de atividades deportivas ao ar livre. Ou seja, hoje nos vamos a la cancha. Aqui, ó. Outra recomendação do governo foi a suspensão de atividades esportivas ao ar livre. Ou seja, hoje não vamos sair. No caso de conjunções disjuntivas, o U substitui o O quando as palavras começam por O e HO, como eu tinha explicado. Há gases que são muito prejudiciais ao meio ambiente, como o metano, o ozono, que seria o ozono, ou ozônio, mas ficar o ozono, sou estranho, então o ozono. No caso das conjunções copulativas, a E substitui o Y quando a palavra seguinte começa por I ou HI, exceto se for um ditongo, IA, IE e O. Ok, ó. La caça de animais en extinção é proibida e ilegal. Agora, ó, no caso do IE aqui, que a gente não precisa mudar, ó, é aumentado a extração ilegal de madeira e hierro. Muito bem. Com isso vem a nossa... Calma. Que danos provocam as pilas? No caso aqui, é a nossa primeira atividade. Vocês vão ler esse texto, verificar bem e retirar exemplos de conjunções frases com conjunção adversativa, copulativa com frase afirmativa, copulativa com frase negativa, disjuntivas e explicativas. Ok? Tem todas elas no texto, basta pesquisar direitinho. Continuando, as conjunções subordinantes. Nós vimos as coordenantes, agora vamos ver as subordinantes. Observe a tábua com os tipos de conjunções e locuções subordinantes e exemplos de uso sacados do texto de las sessões que querem praticar. Causales ou causais indicam o motivo ou a razão do expressado na oração principal. Por quê, pois, já que, pues o que, como. Um exemplo. Já sabe que hoje a intendência decretou emergência ambiental. Porque, está dando o tipo, né? Indica o motivo, a causa. O nível de contaminação do ar em toda a região metropolitana está muito alto. Ou seja, ela explicou a causa. Concessiva indica uma concessão, vamos conceder algo.
Aunque, por mais que, por muito que. Ó, aunque que não seja em la cancha, nossa classe será muito buena como sempre. E pode mudar, por exemplo, ainda. Ainda que não seja na cancha, nossa classe será muito buena como sempre. Condicionais. Indica uma condição ou hipótese. Se, sempre que, quando, a não ser que. Ó, se todos nós outros respeitarmos o meio ambiente, isso não passaria. Tá dando uma condição, né? Se todo mundo fizesse isso, esse problema não existiria. Tá dando uma condição. Aqui tá dando uma concessão, aqui tá explicando uma causa consecutiva. Quer dizer que indica uma consequência com relação à oração principal. Logo, assim que, por lo tanto, de maneira que, ou de modo que, ó. Ou seja, ela indica uma consequência. O nível é um nível muito alto. Assim que la intendencia restringió cerca de 20% de la circulación de vehículos en la ciudad. Indico que é uma consequência pelo nível está muito alto. Pelo nível de poluição está muito alto, ocorreu que a intendência restringiu cerca de 20% da circulação, ou seja, ela mostra a consequência dos níveis altos. Finais expressam finalidade, o objetivo do que é expressado na oração principal. Para que, a fim de que? Ó, les pedi un ratito de atenção, para que podamos sair por favor. Ou seja, ela está dando a finalidade. Ele quer um pouquinho de atenção para quê? Para que possamos sair. Entendeu? Ela dá uma finalidade. E as temporais indicam a ideia de tempo com relação à oração principal. Enquanto, tanto pronto, como, cada vez que isso acontece, tal coisa acontece também. Ó, as estações de monitoramento decretam essa medida cada vez que a contaminação é entre 600 e 499 microgramas de partículas nocivas por metro cúbico. Ou seja, ela dá um tempo, indica a ideia de tempo em relação à oração. Toda vez que as estações vão fazer isso, toda vez que a contaminação chegar a esse nível. Ou seja, tempo. Por isso, temporais. Escolha a conjunção ou locução subordinante do quadro e que completa corretamente as frases. Então, tá aqui a nossa atividade, página 130 e 131. Então, agora vamos rever a nossa agenda, que ficaram as páginas 129 a 131, ok? Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!